lá dizer que ele ah, melhor ela acertou. Pronto? Calma, deixa eu ver. Amém, amém, amém. Poxa, eu tive só um. Não. Ai, cada um. Melhor que surpreende o micro-ondas. Pronto. Bom dia, pessoal. Pronto, nós agora vamos dar início à nossa aula do novo conteúdo, né, sobre ciência na filosofia. É um conteúdo bem simplesinho, básico, para a gente entender e dá para a gente interagir com tudo que a gente está vivendo hoje. Né? Então, a ciência ela busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações universais e necessárias de fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, consequentemente, também agir sobre a natureza. A ciência utiliza métodos rigorosos e ajuda um tipo de conhecimento sistemático preciso. Então, não se faz ciência de qualquer jeito, né? Existem métodos, existem técnicas para que sejam feitas as experiências e por aí saia a ciência. No livro de vocês, ele traz até uma passagenzinha do livro Alice no País da Maravilha, quem já leu. Né? Que no momento em mais ou menos em que a Alice chega e pergunta... não, ele foi o macho de ouro. Meu Deus do céu. No momento em que a Alice chega e pergunta ao gato de botas qual foi o Gato de botas não, gato de botas. É o coelho. É o coelho. Mas gato de botas ou Não é que eu tenho gato de Shrek. botas. Não, tá mesmo que ontem, eu dando aula e eu só tratando o nome dos filhos. Os meninos já estão curiosos. Meu filho é mesmo. Eu tô assim, pensa uma coisa. Eu tenho filosofia garantir. Eu tô ficando realmente. Aí, ela pergunta em qual lugar ela deve ir, né? Aí o coelho diz em qual lugar ela quer, para onde ela quer ir, né? E ela diz a qualquer lugar. Então, se a pessoa quer ir a qualquer lugar, então qualquer caminho serve, né? Porque você vai chegar a qualquer lugar, se eu quero chegar a um destino. E isso até o Mário Sérgio Cortella fala que o livro O Alice no País da Maravilha é um dos livros mais filosóficos que existe, né? Ele até aconselha que a gente incentive as crianças a ler. O Chapeleiro Maluco é o maior que é muito massa. Ele diz que ali coloca justamente a gente para refletir. Mas o que é que tem a ver com o nosso conteúdo, né? É justamente isso. A gente, quando se está fazendo ciência, vocês sabem muito bem disso, vocês fazem projetos, né, de pesquisa, vocês já fazem ciência, vocês não podem sair pesquisando qualquer coisa, nem como é, não é que é pesquisando qualquer coisa, vocês não podem sair sem seguir uma regra, sem seguir um método, né? Vocês têm que saber onde vocês querem chegar. É porque vocês começam o projeto de vocês com uma pergunta norteadora, né? Essa pergunta é ela que norteia todo o projeto, é ela quem leva vocês a percorrer os caminhos até chegar a responder aquela pergunta. A ciência faz isso. Pronto. E a gente vive sempre nessa correria, né? Assim, nessa vida, para que a gente faça ciência, para que a gente faça ciência de fato, não é um simples achismo, não é o que eu acho, não é o que eu penso. A gente passou por um processo agora em que nunca na vida acho que a gente discutiu tanto sobre ciência, onde a gente ficou mais inteirado sobre ciência, né? Tanto que as pessoas chegam no posto de saúde hoje e dizem, eu quero vacina tal, eu não quero tal, estão muito mais entendidos sobre vacina do que até mesmo os cientistas, né? Porque é justamente a mídia colocou essa situação. Mas a ciência, ela busca por esse método muito rigoroso. A gente viu
Exemplos de como se faz ciência agora pelo trabalho com as vacinas, né? O quanto não é fácil, não é só porque uma vacina deu certo em um grupo que aí funciona. A gente viu que existem as etapas para que a gente possa usar a vacina. Não é uma vacina que se viu em algum lugar, vai servir em qualquer país, né? Tem todo um processo e isso é se fazer ciência. E ele não está com vacina não, Ele tá lembrando, você? Beleza? Cadê a água? Por isso que eu tava sem entender de onde era que Emily tava falando, que não tava aparecendo. Eu não sabia que tava representando alguma coisa. Eu tava aqui boiando, mas eu tava escutando. Tá escutando? Desculpa. Eu vou Tô, novamente. tá bom. Tá vendo agora? Tá vendo agora, Tainá? Agora sim, tô. Então, ó, ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos, consequentemente também agir sobre a natureza. A ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático e preciso e objetivo. Né? Isso é se fazer ciência, né? É a gente compreender o mundo em que nós estamos e tentar fazer alguma coisa humana, né? Embora às vezes a gente passe do limite, né, e acabe estragando a natureza. Está abandonando a religião em que você foi criado? A mãe pergunta. O menino coloca, na verdade, mãe, estou abraçando. Eu troquei superstições e mitos por meus sensos críticos e evidências reais. Eu rejeito argumentos religiosos e fé cega em favor da razão. Ceticismo, ética e senso comum. Tudo bem, desde que você não vire um daqueles ateístas. Então, essa SAG, né, ela faz justamente esse processo, que a ciência ela vem crescendo, né, após o período moderno, né, no período moderno. Que até então, antes, no período medieval, como nós sabemos, a ciência ela não tinha valor nenhum. A ciência ela era vista como uma coisa que era aquelas pessoas que estavam ali trabalhando com ciência, elas eram vistas como bruxos, né, e como feiticeiros e essas coisas mais. Já no período moderno, nós já estudamos isso, traz o foco, né, das experiências, e tem todo esse processo rigoroso, mas que, infelizmente, ainda existe a descrença, né? Até porque, como o menino mesmo fala aí, ele procura agora novos valores que sejam mais rigorosos, valores que sejam mais uma questão racional para que ele possa analisar, e não somente o achismo, nem somente uma questão de valor sério. Porque, como nós sabemos, o período medieval, né, o período em que acrescentaram as religiões, e mais ainda a religião católica, era no período em que colocava como tudo que acontecesse a responsabilidade de Deus, né? Que Deus quer, Deus quis, como se o ser humano ele não tivesse essa capacidade de fazer nenhum tipo de transformação para melhorar a vida do ser humano, né? E com a crescente da ciência, a gente vê que os processos que a ciência proporciona, o ser humano já consegue fazer esses tipos de mudança. Outra coisa que é bom a gente entender é a relação, né? A diferença entre senso comum e ciência. É o conhecimento que ajuda a nos situar no cotidiano para compreendê-lo e agir sobre ele. Isso é o senso comum. É aquilo que, de uma certa forma, a gente acha, né? A gente tem ali como se situar, como compreender esse mundo que a gente está, mas ali não tem nenhuma técnica, nada. Né? Se trata também de um conjunto de crenças, já que esse conhecimento quase sempre recebemos pela tradição oral de modo espontâneo e não crítico. Então, o que seria o senso comum? O senso comum, como aqui o texto fala, né, ele está ligado a esse processo de socialização, ou seja, a nossa cultura, a maneira como a gente
socializa entre os demais. Oi, pode entrar. Presidente, cheguei. Desculpa atrapalhar. Minha fé, porque nenhum desses aí tem parar de me buscar. Amigo da alma. Pode ser Daniel. Você tá bem? Melhorou? Estou melhorando. Vamos lá. O senso comum, ele traz esses saberes, né? Que é o saber imediato, subjetivo, heterogêneo e não crítico. Licença. O saber imediato baseia-se em observações ingênuas da realidade, confunde o real com as aparências. O saber subjetivo baseia-se em observações espontâneas, está contaminado por fatores culturais e psicológicos sobre o modo de ver as coisas. E o heterogêneo baseia numa acumulação não organizada de representações espontâneas sobre a realidade. E o não crítico baseia em ideias feitas e não refletidas sobre a realidade. Não procura aprender a universalidade das mesmas coisas ou situações, nem porque são suas causas. Então, o senso comum, como eu falei anteriormente, é aquilo que a gente acha, aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, é aquilo que a gente aprende com os outros, né? E isso não é ciência. Pra que isso mesmo, hein? É só prestar atenção. Jogar videolete aí, bota pra tabela no nosso nome. Micro-ondas, pneu. Não tá indo. Fala aí, é pra você mandar o quê? Neguinho de preto? Pessoal, deu para compreender o que é senso comum? Deu para compreender o que é senso comum? Mais ou menos. O senso comum ele está sempre baseado na questão do achismo, né, daquilo que você acha, do seu ponto de vista. Ou seja, ele não traz um critério rigoroso e nem muito menos uma questão mais crítica. Okay? Isso é senso comum. Às vezes, até então a gente, pronto, vamos agora se basear, vai ter sempre essa crítica em cima das vacinas, né, em cima desses remédios. As pessoas tinham todo um estudo em cima de alguns remédios, e as pessoas, não, eu não acredito nisso, eu acredito que tal remédio vai servir. Então não tem tipo assim, embasamento científico. Não tem embasamento, o que você acha. O senso comum ele não tem embasamento científico e nem ele é racional. O que ele vai servir é para a gente conviver em sociedade, até porque o senso comum ele tem muito a ver com a nossa cultura. Isso é revisão dele, não? Não. Por que você já foi passado o primeiro ano? Não. O primeiro e segundo ano a gente dois, assim. Não foi filosofia, mas foi sociologia. Meu Deus. Porque ciência é uma coisa. Muitas vezes esse senso comum que algumas pessoas se tornam para eles, né, uma verdade absoluta e ninguém. Então, se a gente não estuda ciência, nunca será filosofia, sociologia, está 2 anos avançado. Eu não diria avançado, nem atrasado. Eu diria a questão de que as disciplinas elas são interdisciplinares. Eu sempre diria isso. Uma é complemento da outra e ele se vai, entendeu? Então, o senso comum, ele está ligado a essa questão da nossa cultura, ele está ligado à questão de como a gente vai vendo o mundo e interpretando ele, mas não no sentido de uma questão crítica, uma análise crítica, nem a gente pode dizer racional, mas não tem métodos, não tem critérios rigorosos para daí a gente acreditar Às nisso. vezes é baseado numa superstição, em algo que deu certo na viagem, mas que não vai dar com Mas que não vai dar com você. É aquela questãozinha por exemplo, dos chazinhos, né? Que muita gente, tal chá é bom para isso, e aí a gente vai tomando. Olha, Eu tô dando pelo gosto. as coisinhas aí. De parece.
Por exemplo, as culturas que a gente traz como. Se eu ver um gato na rua, então eu vou ter um dia de azar, né? A gente tem muito gato preto. Tá dentro de casa. Então, tudo isso está voltado a senso comum e a gente não pode. A professora tá falando. Não, falando, né? Tia, eu vou bater nele. Só bater, ó. Se quiser a minha muleta, eu deixo. Não, Tá carregando de vocês. É, mas a professora pode esperar. Eu não sou diferente também. apoio é diferente que ele trouxe. Não é diferente. Tá exagerando. Vamos lá. Pessoal, deu para compreender aqui? Pronto. Então, a diferença de senso comum e ciência. A ciência é o quê? Objetiva, baseia-se em fatos e é reversível e racional. Ok? O senso comum satisfaz o imediato e o aparente e submete o conhecimento adquirido através de observações ocasionais. Ora, superstições, fé, dogmas, não recorrendo assim à lógica e à razão. Dogmas. Que é justamente aquilo que você disse. Oh, minha Nossa Senhora, se eu queria que minha leite chegasse aí, ó. Pá! Dogmas, vocês compreendem o que seria dogmas, né? Pronto, aquelas como ela falou anteriormente, né? Uma verdade, eu considero aquilo como verdade absoluta, e eu não quero mudar meu pensamento em relação a isso, só que não tem nenhum critério racional que prove que isso realmente é verdade. Quando eu ligo o nome, eu lembro de vezes. É sempre bom, tá? Eu sempre penso que cachorro. Tem casos na igreja que não pode separar. Mas já tá mudando, viu isso aí? Eu vou dizer assim, que eu vou casar na igreja com 80 anos. Tá mudando. Casamento já é uma coisa. Se não puder utilizar ela, já o Eu não vai nome. casar depois de separar. Mas eu tava 3 minutos pra separar do cara. Não, é Você isso. tem que conhecer a pessoa que casar, né? Aí não. Mas vai lá, filha. Vai passar o cabelo na roupa dele, não vai não, na roupa dela. Era tão bom se a gente se decepcionasse, mas Olha, isso daí não, é assim. Claro. oh meu Deus! Eu vou dar. Eu tá com mais problema. Mas tem uma bolinha atrás de conversa. Oxe, não é só tudo de conversa, não. Não, tô usando a molinha aí. Vou jogar. Queima demais. Pessoal, é nesse sentido que o senso comum, ele é analisado, ele é visto, e por conta disso ele não é confiável. Porque o senso comum, ele tem muita questão do que você acha, da sua opinião. Então, ele não está muito preocupado com a questão da universalidade. Bolsonaro lidera no senso comum. Como é? Bolsonaro lidera no senso comum. Sempre eu não acho isso, né? Como eu citei o exemplo dos remédios, né? Não é porque o remédio vai dar certo para o Wesley, que vai dar certo para a Marcos, que vai dar certo para a Natiane, né? Isso aí, quando a gente avalia dessa forma, a gente já viu que isso até falava, né? Não é ela confiável. Então, o que seria um método científico? O método científico pode ser definido como uma maneira ou conjunto de regras básicas empregadas em investigações científicas com o intuito de obter resultados o mais confiáveis quanto for possível. Então, quais são as etapas, né? Faça uma observação, primeiro a gente olha. A gente sempre se intriga com algo, né? Vocês sabem disso quando vocês fazem projeto. Isso também estuda em biologia.
possível. É um dos primeiros conteúdos. Estudei no TPPE. Não tem como. Estudei no TPPE. É um conteúdo bem complicado. Pronto, acabou a feira. O Ricardo não tem nem como saber que está conversando, porque a máscara não acabou. Eita, Luiz. Pronto, amiga. Eu já tava triste lá. Por quê? Não atrapalhando. Vamos lá. Então, o que é que a gente faz, né? Quando a gente quer fazer ciência. Vocês sabem disso, vocês fizeram projeto em TPPS, vocês estão correndo para isso, né? Para fazer ciência, a partir do momento que vocês entrarem na faculdade, forem fazer os projetos lá, os artigos, né? Não? Vocês estão correndo para isso, né? Vocês estão correndo para longe. Ai! Então, primeira coisa que a gente faz uma observação. Né? A gente olha, a gente analisa, a gente começa ali e a gente vai ver o que é que a gente pode ajudar, o que é que intriga a gente para a melhoria dos seres humanos, daquela nação. Quando a gente vê a questão de por que foram atrás de uma vacina, de um remédio para a Covid, né? Primeira coisa que eles fizeram foi começar a observar como era que essa doença atingia. A gente viu vários relatos, né? Que umas pessoas eram de um jeito, de outras pessoas eram de outro jeito, né? Tanto que essa doença foi muito mais difícil de encontrar uma vacina e de encontrar e está sendo, né? De encontrar remédios para ela, justamente porque em cada organismo ela atinge de uma forma diferente, né? E ela não é mais como iniciou, só nos idosos, né? Ela é fatal só nos idosos, ela é fatal em qualquer pessoa. Como é? Foi sofrendo mutação. Então, assim, a primeira coisa que nós fazemos é essa observação. Né? A gente começa a observar como é que as coisas estão acontecendo e daí a gente vai fazer a pergunta norteadora. Como eu falei anteriormente, né? Ela é o que vai nos direcionar essa pergunta norteadora, a que caminho a gente vai seguir para tentar respondê-la. Depois a gente vai formular uma hipótese. Aí a gente depois vai saber se essa hipótese é verdadeira ou se ela vai ser refutada. Aí a gente vai passar por os métodos, né, que é justamente a experiência, para daí chegar a saber se ela é aceitável, né, se ela responde à nossa pergunta ou se ela é refutável. E se ela for refutada, o que é mais importante da ciência, começa tudo de novo e também tem que deixar ali ele protocolado, né, como se fala, para que as outras pessoas e até você mesmo saibam que aquele caminho já não serve mais para ser seguido. Né? Então, não é porque uma experiência ela foi refutada que ela diga, não, ela é toda ruim, não, ela tem esse objetivo, né? É justamente você saber esse caminho não dá. Vamos seguir outro caminho, porque aqui a gente já viu que algumas pessoas já seguiram esse caminho e não chegou àquilo que eles almejaram, então também não chegarei. É tanto que quando iniciou a questão da busca pela vacina, a gente viu que era enorme, né? O número de empresas e de laboratórios fazendo vacina. Era não sei quantas vacinas, cada país tinha várias vacinas. Né? Eu não queria descobrir a vacina, porque ele ia ficar famoso e ia ficar rico. É também Todo mundo está pensando no dinheiro, eu acho que a maioria está pensando no dinheiro. E não no bem comum. E como isso nem existe? Agora estamos querendo se aproveitar. Infelizmente, o capitalismo colocou isso mesmo na nossa mente. A gente só está a maioria nessa busca mesmo do dinheiro. Mas, enfim, ou com esse objetivo do dinheiro, ou com o objetivo de ajudar, né, do bem comum, a gente chegou a descobrir vacina. Né? E a gente... Bem comum, a vacina seria de graça. Como é? Se fosse pelo bem comum, a vacina seria de graça. Mas para fazer vacina gasta, entendeu? Eu sei. Então. E assim, não são todos os governos que ajudam as empresas a fazer vacina. A gente ainda está passando por esse processo no nosso país, em que, infelizmente, o nosso governo fez um corte
extremo em relação à ciência, né? Os investimentos em ciência. É tanto que esses dias eu não consegui assistir, mas parece que passou no Foi Fantástico, foi no Globo Repórter, que existem várias pesquisas científicas que são brasileiras, mas que estão sendo desenvolvidas em outros países, justamente porque no nosso país não está tendo investimento para isso. Aí outros países que agora, assim, como é que eu posso dizer, respeitam a ciência e acreditam na ciência, eles estão investindo, né? Que infelizmente são brasileiros, e vocês podem ver que os brasileiros eles gostam tanto de ciência que a maioria dessas vacinas que foram desenvolvidas da Covid sempre tem um brasileiro, né? É difícil uma dessas vacinas aí não ter um brasileiro metido ali. Então, assim, mas infelizmente o nosso governo ele não está tendo esse investimento. Teve, pelo contrário. Nunca investiu tanto. Teve, foi pobre. Investiu sim. Não, Eu sou prova viva de investimento na ciência. então, eu tô falando, tipo assim, nunca deu tanta atenção. Uma atenção grande. Deu. Grande? O governo anterior, o governo de Lula, foi um período em que a gente mais teve. Foi o período em que a gente. Mas foi o período em que a gente teve um grande incentivo da ciência, desde as universidades à ciência no laboratório em si. Ele no governo Lula, independente de político ou não, mas foi um grande investimento na ciência que houve. Não é à toa que a gente deu um salto. Assim. Eu não sabia porque, tipo assim, eu sei que o Brasil tem uma fuga de cérebros há muito tempo. O quê? Fuga de cérebros. Quando tem um indivíduo especializado em determinada área, mas devido à falta de oportunidade no país, ele tem que ir trabalhar em outro país. Eu tô falando. Mais oportunidades. Eu tô falando. Mas acontece. Agora acontece também para as coisas positivas, né? Porque assim, o nosso país, embora tenha tido esse processo de investimento na ciência, mas não ainda são países terceiro mundo. Então tem pessoas que realmente precisam de intercâmbio, né? São os intercâmbios. E o intercâmbio. E o intercâmbio ele é justamente. Eu tenho um primo que fez intercâmbio. E o intercâmbio é justamente para que você cresça seus conhecimentos, que você aprenda mais, e que você traga esses conhecimentos para o seu país e que desenvolva e faça crescer. Porque, tipo assim, tem muitas áreas, que, por exemplo, aqui no Brasil o cara vai ganhar 5 mil, mas você vai para a Inglaterra e vai ganhar 20 mil livres. Então não é muito. Mas é o que eu disse, né? Infelizmente. Mesmo a pessoa ir para o país aprendendo, não tem como ele trazer de volta, porque não tem a abertura para ele trazer esse conhecimento de volta para cá. Então ela acaba se fixando nas casas, tendo filhos, e nunca volta. É justamente isso. Por exemplo, a Índia é um país basicamente igual ao Brasil, mas a gente tem bem mais investimento em ciência, tecnologia, essas coisas. Na área militar também. Ó, aquele filme lá, né? O menino que inventou o vento, descobriu o vento. O menino que descobriu o vento. Ali é ciência pura. E ele faz ciência a partir da situação em que ele está. Né? Ou seja, ele não tinha ajuda de nada. Nem de início, nem da família mesmo ele tem ajuda. Ele foi proibido até de estudar. Né? E ele se tranca dentro da biblioteca, né? Ele consegue se trancar e vai pesquisar. E ele consegue chegar a criar né? Que é o catavento, né? Que é o que a gente chama catavento, mas é a energia eólica, né? Que ele vai conseguir fazer com que aquela população todinha saia daquela situação de seca extrema, né? Ou também quando chovia por conta das retiradas das árvores, acabava com tudo, né? E consiga ser uma terra fértil de produzir e eles consigam sobreviver. Aí, como você fala, o governo, né? Ele reconhece o seu trabalho e o menino cresce e se torna internacionalmente conhecido. Então, mas ele fez ciência fazendo justamente o quê? Observando. Ele observa o meio em que ele está, ele observa a situação em que ele está inserida, ele vê que por mais que ele sempre... É aquela coisa, como é que você quer resultado diferente se você sempre faz o mesmo caminho, né?
Você sempre... Mas no caso de algum país como o Brasil, você não precisa necessariamente do governo para poder crescer internacionalmente, entende? Porque a mídia no Brasil tem uma certa liberdade para fazer você crescer. Se você faz algo, você se destaca, você consegue crescer sem depender do governo e nada. Sim, ao meu ver, eu sempre digo que a mídia hoje, ela trabalha como parceira do povo, assim. Às vezes as pessoas dizem assim, ela aliena e tudo. Parceira ou... Ela aliena, mas... Eu tô ficando puto com a Record, mano. Record qualquer coisa... Ah, é um demônio. Mano. Pronto. Pegou lá. Fala que Death Note é uma língua que incentiva genocídio. Vamos lá. Os mitos da ciência, né? Então, o mito do cientificismo, modo de pensar do século XIX. A confiança total da ciência valoriza apenas a racionalidade científica, como se ela fosse a única forma de resposta que o homem faz e a única capaz de resolver os problemas humanos. O mito da neutralidade científica. O que seria isso, né? Seria justamente trabalhar nos extremos, né? Tem pessoas, e nós sabemos que a maioria dos cientistas, né? Tem muitos cientistas que eles são altamente extremistas. Então, tudo eles vão ver racionalmente, tudo eles não levam em questão a questão cultural, eles não levam a questão de trabalhar o senso comum, não levam a questão de analisar a questão pessoal, sempre a questão dos extremismos. Falando de ciência, a Globo está reprisando ontem, eu vi passando um pedacinho, aquela novela lá que o cara, ele faz o clone, né, de um livro. Morre a sombra. Né? E ontem não, é um clone. Acho que eu não fico morre a sombra. Quer fazer uma pouco, né? Não, mas é porque eu gosto muito. Ele gosta de São Gêmeos, um morre. Aí um morre, aí ele gostava de ser que morria. Aí ele falou dele. E ontem, o momento em que eu peguei, ele estava explicando a um grupo de adolescentes como era que se fazia um clone. Aí ele explicando, né, que pega um óvulo de uma mulher, retira o núcleo daquele óvulo, pega uma parte do DNA daquela pessoa que você quer clonar, coloca no óvulo daquela mulher e fecunda. E aí sai o clone. Assim, algo tão simples, meu Deus! Parece ser tão simples, né, o que ele está falando, e ele lá explicando. Atualmente o ser humano já tem tecnologia para conseguir mudar os genes do indivíduo ainda na barriga, entende? Antes de nascer, por exemplo, você escolher a cor do cabelo, modificar isso. Só que tem uma questão ética, né? Tipo, é antiético fazer isso. A ovelha Dolly, ela é um clone. Fazer como um super. E ela é um ser vivo. Então, ele lá também falavam, eu achei interessante. Parece que é como a gente aplica tudo que a gente está vendo. Eu estudando ciência, no momento em que eu ligo a televisão, passa logo isso. Eu digo, engraçado. Mas já foi simples, mas na novela misturada naquilo até conseguir. Pronto. É justamente isso. E você vê, eu não estou acompanhando ela agora, mas eu me lembro que eu acompanhei ela na minha adolescência. Ele é uma pessoa altamente, nessa situação aí que a mãe coloca, ateísta mesmo, né? Ele é totalmente científico, na previsão da ciência, bem racional, não sei o quê. É tanto que a novela, ela tem essa disputa, né, de culturas, né? A religião brasileira, a cultura brasileira com a cultura de Marrocos, né? Que é onde a família da Jade é. Então, ela está passando de novo. E eu vi só essa parte muito interessante, porque ela fala sobre essa vertente de cultura, né? Que eles lá acreditam demais as pessoas da religião marroquina. Quando eles chegam no Brasil. E eles têm aquele impacto de ver as mulheres de biquíni e tudo. Então, assim, eu amava essa novela. E faz toda essa análise, né, do senso comum e da ciência. Que é uma novela que está bem chocante em relação à ciência, né? Acho que é tarde. Mas qual horário, eu não sei não. Eu sei que eu estava deitada, liguei a televisão e quando eu vi, estava passando justamente esse momento em que ele estava explicando aos estudantes como era que se fazia um clone.
né? E ele lá, o cara lá, né, ele disse que ele foi estudante do cara que fez a ovelha de ouro, né? Que é justamente a ovelha Já é clonada. provado que tipo, Ela do mesmo os indivíduos sendo clones um do outro, eles Por exemplo, pensam diferente. Eles não pensam tipo, a mesma coisa. É isso que vai provar, né? Quando ele faz o clone, lá na frente ele vai ver que o menino não tem nada a ver com o Diogo, né? Que ele pensava. Justamente por quê? Porque o menino ele foi criado num processo histórico completamente diferente, ele foi criado em famílias diferentes. Então, a maneira como ele foi criando a sua personalidade, que o meio Ele faz interpreta, esse clone escondido da família dele. todo dia. Eu tô assistindo uma parte do One Piece que tem uma família lá que eles meio que clonam várias, tipo, 7 indivíduos que eles tipo, são soldados que se destacam, assim. E eles começam a clonar isso aí até o ponto de criar um império de clones que sai conquistando tudo. E aí, onde é que nessa questão do clone dá para ter uma discussão, porque quem faz o indivíduo não é as características, não são as características dele, mas sim a personalidade. Então, por mais que seja idêntico, não vai ser a mesma. Mas no caso, em One Piece, eles meio que idolatram, fazem essa pessoa criar meio que uma lavagem cerebral, tipo o Hitler fazia no povo alemão. Só que tipo, desde a infância até o crescimento, assim, para eles serem soldados dispostos a arriscar a vida, se sacrificar pelos mestres. Mas é justamente. Mas quando até os talibãs eles fazem seus soldados, eles fazem dessa forma. Eles fazem uma lavagem cerebral, que aqueles meninos eles estão ali sendo escravos e nem eles mesmos sabem o que é que estão sendo. Só sei que eles vão. Ou de uma força, mas a maioria eles são realmente alienados. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, quando o indivíduo não queria seguir a eles, por exemplo, no caso que eles queriam que a criança fosse lá, lutar, ser treinado por eles. Só que eu não quis, eles cortaram as duas mãos e dois pés dele. Em praça pública. Sim. Mas a Joana Dark, né? Que quem faz parte da Igreja Católica conhece, é uma santa, né? Hoje reconhecida pela Igreja Católica. Mas a Joana Dark ela foi perseguida justamente por ela, de uma certa forma, já ver na ciência alguma saída para o desenvolvimento humano. Sim. Da França? Sim, ela tanto foi considerada como uma feiticeira. Não, pô. Ela lutou na guerra. Ela lutou na guerra Sim, e ela fez ela deu a França vitória. Ela foi uma grande soldado. Só que ela tinha também esse desenvolvimento por fora da Igreja Católica, entendeu? é por causa que ela tinha missões. Ela tinha missões. Ela morreu antes De quê? de ter esse desenvolvimento científico. Sim, justamente. Ela morreu no período da Não, guerra. mas a acusação dela foi por causa que ela dizia que ela viu a Virgem Maria, ela disse que viu o sono do arcanjo, e os ingleses, porque eles estavam com raiva dela, eles já consideravam ela bruxa, Pesquisa mais um pouquinho. eles pegaram e fizeram toda uma coisa do bispo que Ela foi certificada Notificado. antes ela era considerada desculpada da igreja, por causa que eles se moveu Você já foi certificado? Se eu não me engano, Já vai. Ele não foi certificado ainda, não. É uma luta, mas ele vai. Se eu não me engano, Conhecido, eu apresentei um seminário sobre isso, eu sempre vou falar.